Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Luli e hoje eu vou moldar o rosto da Luísa Sonza nesse molde aqui da Rapunzel. Eu fiz 3 novos moldes. Se você já tem o meu curso lá no Drive, lá na pasta de moldes, tem esses novos moldes, tá? Nessa pasta, né, para quem adquire meu curso, sempre que eu faço um molde novo, eu disponibilizo lá para vocês estarem usando. Então, tem molde lá novinho para vocês usarem. E aí, gente, o que acontece, né? Comecei a moldar o rosto. Essa Rapunzel é a Rapunzel da versão do Detona Ralph, que é uma Rapunzel mais moderna, né? Uma Rapunzel 3D, assim, uma versão mais 3D. E aí eu decidi fazer molde dessa. E aí, quando eu pensei em moldar a Rapunzel, eu já lembrei da Luísa Sonza. E aí eu começo a esticar, né? Às vezes eu faço recortando através do laço, né? Aí às vezes eu faço arrastando. Dessa vez eu decidi fazer arrastando. Mas assim, vai muito conforme a minha vibe mesmo, quando eu vou fazer desse estilo. Porque dá pra fazer dos dois jeitos, ou cortando ou arrastando. É que igual eu falei pra vocês, vai conforme minha vibe, sabe? O olho da Luísa eu tive que encher bastante o olho dela, porque o olho é pequeno, né? A gente tem aí uma versão da Rapunzel mais cartoon, com o olho bem maior. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Depois que eu já tenho aí as partes básicas, digamos assim, posicionadas do olho da Luísa, que é a bolotinha do olho, que é o que dá para salvar, né? Porque não tem branco do olho suficiente para isso. Eu vou e pinto isso, né? Eu faço essa parte do branco do olho. Eu vou preenchendo com pincel e tinta mesmo, porque com pele mesmo, com pele não, né? Mas com a parte branca da bolotinha do olho não tem o suficiente, aí eu acho que dá na mesma, assim, fica bom o suficiente. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer também no outro olho. Se vocês reparar bastante, isso aqui que eu peguei não é um branco, ele é cinza, bem claro. O branco, 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 eu não acho que fica bom. Até porque eu vou usar o brilhinho ali, fazer um brilhinho do olho com branco, branco mesmo, né? Bem branco. E aí eu já tentei fazer esse preenchimento do branquinho do olho com muito branco, eu acho que dá uma destacada muito artificial. Aí eu ponho sempre um cinza claro. Depois que a gente completa a composição, né, as cores, acaba ficando parecendo que é branco. Olha isso. Você olha assim, você fala, não parece ser cinza. E aí é uma técnicazinha que eu uso, que funciona, que eu tô aqui falando pra vocês. Depois que eu fiz isso, eu faço todo o preenchimento dessa borda também na parte dos cílios. E faço também o preenchimento na parte de dentro aqui do olho. Aí eu faço todo esse preenchimento. E depois disso eu venho com branco mesmo para fazer a parte da bolotinha do olho. E também peguei a parte do escuro aqui dentro do olho da Rapunzel para preencher e também uniformizar um lado e o outro ali na Luísa. Também peguei com conta-gotas a cor da sobrancelha dela e fui preenchendo com esse loiro escuro, né? E depois que eu fiz isso, eu peguei a própria cor de pele da Luísa e aí eu vou fazer o preenchimento da pele. Essas partes todas esticadas vão sair, eu tenho agonia. Então eu faço aí uma remoção não, um preenchimento mesmo da pele para não ficar falhada nem esticada e ficar uniforme. Normalmente eu faço também, pessoal, sombra, sabe? Dessa vez eu não fiz, mas eu não acho que tenha ficado ruim pelo fato de eu não ter feito sombra, sabe? Só ficou diferente, assim. Normalmente eu faço com sombra, depois que eu preencho toda a pele, eu venho fazendo o sombreamento e dessa vez eu não fiz o sombreamento. Mas eu acho que ficou tão bom quanto, eu não senti tanta falta assim do sombreamento. Talvez seja por isso até, porque o fato de eu ter esquecido de fazer o sombreamento, né? Depois que eu fiz isso, eu vou preenchendo, principalmente essa parte aqui do queixo, que vocês estão vendo. E aí eu também acabei cobrindo algumas partes do cabelo dela, porque o cabelo dela vai ter o mesmo formato que o cabelo da Rapunzel. Eu vou esticar depois, sabe? A boca eu dei uma preenchida. Aqui, se vocês reparar, a Rapunzel tá com a boca aberta, mas a Luísa tá com a boca fechada. E aí eu acabei fazendo uma gambiarra ali pra Luísa ficar com a boca fechada. Porque ia dar, não ia dar trabalho, mas enfim, eu acho que não ia ficar tão legal se eu tentasse abrir a boca da Luísa sendo que ela tá com a boca fechada, sabe? Aí eu acabei adaptando. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer na parte de preenchimento do cabelo, igual eu falei pra vocês que eu ia fazer no começo.
Aí eu vou ajustando a testa, os fios de cabelo para ficar no formato que tá o molde da Rapunzel. E depois que eu fiz isso, eu vou vir e vou preencher. Aí, para preencher, a parte do nariz, eu começo com a sombra. E aí, depois eu venho pintando aqui nessa parte do meio com o tom que eu pintei todo o rosto dela. Como eu falei pra vocês, eu não fiz sombreamento tirando o nariz. Então, basicamente, foi isso. Depois que eu tirei, eu ainda vou dar uma consertada nesse nariz. Mas, por enquanto, eu vou consertar algumas coisas. O maxilar dela não estava bem encaixado. Aí, eu fui e encaixei. Depois disso, eu percebi que também o acabamento não estava legal, estava muito tremido. Aí eu vim tirando todo esse, sabe, esse molde esquisito, que não estava tão legal assim. E aí eu também, pessoal, fui pegando ali um tom escuro da boca e fiz o meio ali da boca pra gente ver aonde que é o meio da boca, sabe? Depois que eu fiz isso, eu dei uma preenchida no restante da boca com um tom um pouco mais claro e diminuí a opacidade, só para dar uma uniformizada, sabe? E aí não era para cobrir toda a boca dela não, só dar uma preenchida para ficar mais bonitinho. Depois que eu fiz isso, a sobrancelha dela também não estava bem preenchida, eu vim preenchendo bem bonitinho para ficar bem um acabamento bem legal. O acabamento faz toda a diferença, então não subestime o acabamento, tá? E aí, depois disso, eu venho fazendo alguns preenchimentos. O maxilar dela também não estava bem preenchido, né? Porque como eu for fazendo molde, querendo ou não, o molde não deixa a gente ver tão perfeitamente esses acabamentos. Então, depois que eu faço toda a parte, eu venho fazendo o acabamento que não dá tanto assim para perceber. O olho dela tava legal, mas se vocês for ver, o acabamento não tava tão bom. Aí eu vim fazendo o acabamento. Comecei fazendo o acabamento na parte do redor do olho dela, né? Então, nós temos aí esse preenchimento. Depois disso, eu venho fazendo o acabamento da parte branquinha do olho. E aí, eu também fiz o acabamento da outra bolotinha do olho. E aí, para finalizar, tem essa parte aqui dos cílios, que eu acabei fazendo esse acabamento que vocês estão vendo. Fiz também do outro lado. Aí, eu faço todo esse acabamento bem bonitinho. E também eu faço assim com um tom mais escuro, tipo marrom. Eu faço também esse acabamento no redor do olho. E olha que diferença que faz. Olha um olho pro outro. Faz muita diferença, sério. Não subestime o poder de um acabamento. Antes eu preenchia, né? Eu fazia moldando, sei lá, Luísa Sonza na Rapunzel. E eu mostrava o resultado sem o acabamento. E eu ficava muito chateada, porque não ficava legal. Aí depois, com o tempo, né, experiência, eu fui vendo que realmente a questão estava no acabamento. Aí olha o nariz dela, não tá perfeito. Aí eu tô fazendo o acabamento, olha isso, como que transforma o nariz. Ficou lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E pessoal, esse aqui foi o resultado. Ela ficou com carinha bem de princesa, parece que ela até tá usando aqueles filtros de princesa que tava em alta, sabe? E é isso, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade, comenta aqui sugestões de vídeo e até o próximo!